Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do curso livre de neonatologia sobre a parte da vitamina K, tá? Que é para conter sangramentos no nascimento do bebê. Eu já coloquei um vídeo, tá bom? Então eu vou dar continuidade com vocês aqui agora na questão das vacinas, tá? Todo recém-nascido deve receber as vacinas contra a hepatite B, independente do peso ao nascer. Isso deve ocorrer nas primeiras 12 horas de vida. A vacina BCG também pode ser realizada na maternidade. Hoje já se realiza a vacina BCG na maternidade, tá bom, gente? Já não, geralmente não se leva mais ao centro de saúde para estar realizando não, tá? A vacina BCG pode ser realizada na maternidade para os bebês com peso de nascimento igual ou superior a 2 kg. Então, se ele tiver menos do que esse peso, aí aguarda para poder fazer após, tá? Nota 1. Realizar a tipagem sanguínea e fazer e orientar os testes de orelhinha, linguinha e dos olhinhos, do coraçãozinho e do pezinho. O teste do coraçãozinho é feito após 24 horas de vida antes da alta hospitalar. E o teste do pezinho é realizado após 48 horas de vida. Então, antes da alta tem que ser feito o teste do coraçãozinho, tá bom? E após 48 horas vai ser realizado o teste do pezinho, tá? Geralmente é feito no centro de saúde, se a criança já tiver tido alta. Se não, faz na maternidade mesmo. Nota 2. Todos os recém-nascidos devem ser estimulados a iniciar a amamentação na primeira hora de vida, exceto os bebês cujas mães portadoras do vírus de HIV ou HTLV. Nesse caso, são contraindicados são indicados a fórmula infantil, tá? Então, se cada mãe não puder amamentar dentro desse tipo de doença, vai ser feita o uso da fórmula infantil, tá? Então, mas se puder, dentro da primeira hora de vida, já se orienta o neném a estar sendo amamentado. Então, nossa primeira parte a gente já fechou, tá bom? Agora a gente vai vir para a segunda parte, que é a anamnese do recém-nascido. Então, a introdução. Vamos lá. A anamnese do recém-nascido é um instrumento procedêutico importante. As informações contidas na ficha da anamnese são direcionadas para informar os riscos nos quais os bebês estão expostos e preparar a equipe para oferecer melhor condição para o nascimento de cada bebê. Para garantir isso, o acompanhamento materno deve ser iniciado antes do período do parto para que o neonatologista, ao final da gestação, tenha condição de informar suficientemente e oferecer as melhores atenções ao cuidado do recém-nascido. Assim, contudo, contido na ficha de anamnese, portanto, o parto e a avaliação inicial, o médico terá informações para adequar o encaminhamento do recém-nascido e quais serão as condutas necessárias para as orientações feitas para a mãe. Então, gente, o que é a anamnese? É tudo que vai conter de informação para que o médico possa, e aí o restante da equipe, ter uma adequação do cuidado realizado naquele momento, tá? Então você vai pegar todas as informações contidas para poder, dentro daquele contexto daquela mãe, né, para poder orientar no momento do parto e depois também no pós-parto, que é quando já nasceu a criança. Então tudo isso vai ser feito no período de anamnese. Desse modo, a ficha de atendimento desse recém-nascido terá como os tópicos: identificação do recém-nascido, informação da mãe, informações do pai, antecedentes de família, antecedentes maternos, história gestacional, informação de gestação atual, intercorrências na gestação atual, exames realizados no período natal e pós-natal, na sala de parto, manobras de reanimação, exames físicos e na sala de parto e tipos de orientação. Então tudo isso vai ter que ter dentro dessa ficha, tá bom? Então vocês vão colher tudo isso que estão nessas fichas, desses tópicos, e colocar na ficha para que possa ser feita a parte desse parto. Então, pessoal, aqui está descrito os tópicos, né? Com a explicação de cada um. Então, a identificação do recém-nascido. O recém-nascido na maternidade ainda não foi registrado em cartório. Então, identificamos ele como RN, seguindo pelo nome da mãe e as informações data e hora de nascimento. Informações da mãe e do pai, questionamentos de idade, escolaridade, ocupação civil, tudo que foi referente o pai e a mãe. Antecedentes familiares, né? Tipos de doença, presença de alterações genéticas, anomalias congênitas de primeiro grau, doenças infecciosas maternais, dentre elas hepatite C, HIV, rubéola, sífilis, herpes, entre outras, né?
Então tudo isso vai ter que ser contido. Depois você pega uma apostila, dá uma lida de início ao fim, para vocês verem todas as informações corretas e vão salvando, vão anotando em tópicos. É importante a anotação do aluno, para vocês compreenderem melhor a explicação, tá? Grupo sanguíneo materno e paterno, tá? Verificar se o recém-nascido tem chance de ter incompatibilidade com o sistema de RH, que é quando a mãe é RH negativo e o pai positivo, tá? Então tem que estar sendo feita as anotações para os médicos poderem estar diagnosticando. Perguntar sobre os hábitos paternos e maternos relacionados a bebida, fumo, uso de drogas. Tem que entrar mesmo dentro do contexto familiar, tá? Mas é indiscreto, não é? Tudo para ser feita essa ficha de anamnese, você vai entrar dentro de todos os contextos para que essa família, para que esse neném, esse RN, tenha um melhor desenvolvimento. Antecedentes maternos, questionar sobre o uso de medicamentos, presença histórica de depressão, tristeza, história gestacional, tá? Que é levantar informações sobre a paridade, número de gestações, se ocorreu abortos, tá? Se foi antes de 6 meses ou após 6 meses. Então, tudo isso vai ter que ser questionado. Informações da gestação atual, que é a idade gestacional, que a gente classifica como IG na sigla, né? Para classificar o recém-nascido em pré-termo precoce, que é menor que 34 semanas, pré-termo tardio, que é maior ou igual a 34 semanas, e menor que 37 semanas. E tempo precoce, que é menor que 37 semanas e maior que 37 semanas e menor que 37 semanas. E o termo maior ou igual 39 semanas e menor que 42 semanas é o pós-termo de 42 semanas. Então, todas as classificações são a classificação da idade gestacional, tá bom? Então, o que quer dizer? Uma idade gestacional menor que 34 semanas é um pré-termo, né? Então, quando a pessoa tem uma gestação curta, né? Teve que fazer o parto às pressas e tudo mais. E 42 semanas já é o limite de uma gestação, que é onde vai se ter a parte final dessa gestação. Não podemos passar desse período, tá ok? Pré-natal. O mínimo de 6 consultas intercaladas por médico e enfermeiro deve ser iniciado preferencialmente no primeiro trimestre, tendo atendimento mensal até a 28ª semana e quinzenal da 28ª semana à 36ª semana e semanal da 36ª à 41ª semana, tá bom? Como se passou o higiene e o cuidado bucal, já se as cáries são associadas aos partos prematuros, então é importante essa mãe estar fazendo um bom acompanhamento odontológico, porque as cáries, elas fazem esse parto prematuro, tá bom? Então tem que estar fazendo esse tratamento odontológico e seguindo as normas para evitar que isso possa acontecer. Vacinas seguindo preconizadas pelo Ministério, né? Como difteria, tétano, hepatite e influenza, medicamentos indicados como vitamina B12, ácido fólico e ferro, e tudo isso vai ser feito dentro desse período para estar dentro de cada parte que vai ser, dentro de cada período tem que ser feita essas vacinas, tá bom? E as intercorrências na gestação. Então nós temos ITU, que é infecção do trato urinário, tem que ser tratada, né? Para que evite problemas durante a gestação. Macrosomia do RN, que é o RN maior do que 4 kg ao nascer, grande para a idade gestacional, tá? Nós temos as diabetes, que pode acontecer a diabetes gestacional, e a diabetes gestacional é o seguinte, ela pode somente durante a gestação ou ela pode continuar pós-gestação. Então essa mãe tem que ter uma dieta, um controle para evitar, tá bom? Os distúrbios metabólicos, que é a hipoglicemia principalmente, prematuridade pela maior frequência da pré-eclâmpsia, né? Tocatraumatismos por conta de aumento de perímetro torácico, dificuldade para a liberação dos ombros no momento do parto. Então, antigamente se usava muito fórceps, né? Hoje não se usa mais. Estados hipertensivos, que é quando 10% das gestações é hipertensão arterial crônica e pré-eclâmpsia. Então, quando a pressão se aumenta muito durante o período do parto, tá? E da pré-eclâmpsia ela vira a própria eclâmpsia, tá bom? Pré-eclâmpsia, aumento da PA e acompanhamento da proteinúria antes da 20ª semana. Então, como é que a gente sabe que essa pessoa está com pré-eclâmpsia? Quando se tem excesso de proteína na urina, tá? Então, vai urinar e a urina dá muita espuma, então tem excesso de proteína na urina. Então, tem que fazer exame para saber se está liberando e se isso
vai criar uma pré-eclâmpsia até uma eclâmpsia mesmo. Investigação de colonização vaginal e retal pelo Streptococcus B. Transmissão vertical que ocorre na medida de 50% dos casos. Para que ocorra, deve haver a presença de micro-organismos, então vocês têm que evitar essas transmissões, tá bom? Igual, por exemplo, saber fazer uma higienização sem contaminar do ânus para a vagina. Forma precoce de 30% dos primeiros 7 dias de vida são da transmissão durante o parto do nascido pela passagem do RN genital às bactérias, às sepses e até meningite e pneumonia. Os sintomas surgem após algumas horas de nascido, até as 24 e 48 horas de vida. Por isso que é importante que esse RN fique no hospital durante esse período para ver se não vai desenvolver algum sintoma, tá? A forma tardia é 20%, ocorre de 7 a 12 semanas de vida, associada à transmissão horizontal. Desse modo, não é influenciada pela profilaxia de antibióticos intrapartos. Principais manifestações: meningite bacteriana, sem focos em aparente, sem artrite séptica. Então, esses tipos de doença podem ocorrer de 7 a 12 semanas após. E sempre considerar os fatores de risco materno relacionados com possíveis ocorrências de infecção. Trabalho prematuro, de idade gestacional menor que 37 semanas, ruptura da membrana, 18 horas de temperatura, 18 horas e temperatura intraparto maior que 38 graus. Então, um parto precoce ele gera riscos, tá? E a temperatura elevada de 38 graus Celsius. Então, tudo isso vai ajudar a ter intercorrências durante o momento desse parto. Nós temos tudo vai ser realizado. Cultura de material por SUAB. Durante o trabalho de parto, a ruptura das membranas deve aplicar em todas as gestantes o teste de EGB positivo. Em caso de parto cesáreo, deve ser eletivo em trabalho de parto e ruptura de membranas. Em caso de início de trabalho de parto antes das 37 semanas de gestação, obter o SUAB vaginal ou retal para colher esses materiais, né? E caso seja o trabalho de parto verdadeiro, continuar com o AIP a cada 4 horas. Então, se caso com trabalho verdadeiro, né? Porque tem mulheres que vão para a maternidade, mas não está em trabalho de parto ainda. É um pré-trabalho de parto, né? Então, como é que a gente vai saber isso? Com a questão da dilatação, se teve rompimento de bolsa e tudo mais. E a ruptura da membrana na idade gestacional menor que 37 semanas. Obter SUAB vaginal retal para a cultura, para iniciar a AIP, e assim a gestante entrar em trabalho de parto, que é continuar até a resolução do parto. Isso entre continuar até as 48 horas durante o período de latência e suspender se caso não ocorrer o trabalho de parto verdadeiro. Então, vai escolher o SUAB, se caso não for trabalho de parto verdadeiro, vai suspender e vai continuar só quando e vai retomar esses exames só quando for realmente um trabalho de parto verdadeiro. Período neonatal e pós-natal. Questionar sobre o parto múltiplo e sim saber a ordem do nascimento. Identificar o local do parto do profissional responsável pelo mesmo e o nome do acompanhante. Anotar as apresentações da criança, se o parto foi vaginal ou cesáreo e sua indicação. Durante o trabalho de parto, identificar os partos laboriosos que podem trazer sofrimento e dano ao RN. A duração do trabalho de parto pode identificar na questão de um tempo de rotina da ruptura das membranas maior ou igual a 18 horas, mas varia de cada pessoa, né? Independente, se for o primeiro filho, tem um tempo maior, após o segundo, terceiro filho, vai diminuir os tempos, então depende de pessoa para pessoa, cada organismo é de uma forma, então a gente coloca aí de maior ou igual a 18 horas. Caracterização de líquido amniótico normalmente é claro, transparente, amarelado, pálido e inodoro. Quando a cor estar alterada, pode variar entre verde escuro, amarelo, marrom escuro, vermelho, e as condições devem ser avaliadas. Por que está com essa coloração alterada, tá? O odor fétido é associado a processos infecciosos e presença de grumos no líquidos amnióticos, que são tipo como se fossem umas plaquinhas brancas, né? Mais frequentes de RN com o termo pós-termo. Oligrodrâmio é a quantidade reduzida de líquido amniótico do útero. Quase sempre ocorre quando há obstrução do trato urinário fetal. Assim, pode ser resultado de vazamento crônico do líquido ou problema congênito
da placenta e na membrana fetal. Polidramino é o líquido amniótico que é normal. É bastante associado à malformação fetais, principalmente no sistema nervoso central e no trato intestinal. Até 50% dos casos são idiopáticos. O que seria isso? Não associados a alterações congênitas da malformação, diabetes materna, infecção, tumores, gestação múltipla e isoimunização. Então, o que acontece? Não é isso que vai causar, não é essa questão desse líquido que vai causar esse tipo de doença. Isso vai ocorrer por conta de processos fisiológicos na mãe mesmo, tá bom? Próximo vídeo aula nosso será iniciado na página 30, sobre sala de parto. Muito obrigado, até a próxima aula.